Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um vídeo bem interessante. Vamos contar sobre a história do zoológico humano. Roda a vinheta. Bom, com certeza você jamais deve ter ouvido falar sobre isso, sobre o zoológico humano. Realmente isso jamais apareceu nos livros de história, pois seria uma verdadeira vergonha para a nossa humanidade. Bom, para quem não sabe, isso existiu, e não faz muito tempo. Normalmente esses zoológicos consistiam em guardar pessoas de etnias diferentes para apresentar para outras pessoas, ou seja, europeus. E por incrível que pareça, essas pessoas eram tratadas como animais e eram enjauladas como se fossem animais. Essas pessoas vinham de ex-colônias de países imperialistas da Europa e dos Estados Unidos. Muitos deles pertenciam a grupos considerados como étnicos ou exóticos. Muitos deles selvagens, esquimós, indígenas, africanos. E muitos deles eram apresentados com vestimentas da sua naturalidade, do seu país de origem. E muitos dos ambientes que imitavam o seu habitat natural. Essas exposições eram chamadas de exposições coloniais, ou verdadeiros zoológicos humanos. E outra coisa que chamava bastante atenção é que eles expunham pessoas que tinham deficiências diferentes. Era um verdadeiro planeta de horrores. Isso virou moda no século XIX, e não faz muito tempo. E isso acabou perdurando até a década de 30. E por incrível que pareça, uma das últimas exposições que ocorreram são datadas do ano de 1958. Bem no ano que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo. Bom, finalmente tomaram as devidas medidas para ver que isso era uma verdadeira vergonha. Pois essa atitude cultural e ocidental desses países imperialistas acabou se tornando um verdadeiro motivo de uma grande vergonha para nós. Pois hoje em dia vivemos em um planeta que briga muito pela igualdade, tanto étnica quanto cultural, quanto religiosa. No ano de 1874, o mundo vivia o neocolonialismo. E nesse período, os países ditos predominantes eram basicamente a Inglaterra, os Estados Unidos e outros países ricos, que tinham as suas colônias. E esta ideia começou a se iniciar através de um vendedor de animais selvagens chamado Carl Argenbeck. Eu vou ver se eu coloco a foto dele para que vocês possam ver. Bom, esta pessoa fornecia bichos principais para um zoológico comum. E ele que deu a ideia de criar zoológico de pessoas. A partir daí, muitos povos foram perseguidos, principalmente em países ditos colonizados. E essas pessoas eram levadas para grandes metrópoles para ficarem em exposição. E por incrível que pareça, muitas destas pessoas enjauladas eram tratadas como animais e tinham péssimas condições de vida. Muitos deles ficavam sem beber água e sem se alimentar. E muitos deles acabaram morrendo devido à falta de comida. Bom, para quem não sabe, existiam algumas exposições com índios norte-americanos. E apresentavam esquimós, núbios do Sudão, pigmeus e negros de diversas etnias e países da África. E esses nativos realizavam atividades do dia a dia, como culinária, artesanato, dança, alguns esportes. E quanto mais exótico era esta cultura, mais chamava a atenção das pessoas. E o mais bizarro que já aconteceu: eles colocaram uma tribo canadense para ser contratada para realizar um ritual canibal, para que as pessoas pudessem ver umas comendo as outras. Apesar que esse tipo de coisa já era proibido nesta época no Canadá. Então eles estavam fazendo algo totalmente legal. Além dessas feiras mundiais que eram realizadas em muitas capitais de vários países, muitas dessas foram financiadas até mesmo pelos próprios governos. E muitos grupos de nativos eram negociados como os verdadeiros escravos, como se fossem atrações itinerantes, pois elas não permaneciam fixas, elas sempre iriam mudando de local. Apesar de que este modelo acabou se expandindo bastante na Europa, como França, Inglaterra, Noruega e Bélgica, além de Alemanha, Itália e Espanha.
E por incrível que pareça, esses zoológicos humanos acabaram entrando também nos Estados Unidos. Isso tinha uma popularidade muito alta e chegava a trazer cerca de 300 mil pessoas para verem pessoas. Eu vou colocar aqui algumas fotos de algumas tribos que tinham nesse zoológico para que vocês possam conhecer. Bom, nesta época, muitas dessas pessoas que eram expostas eram consideradas como selvagens e inferiores. Eles não consideravam essas pessoas iguais a nós. E por incrível que pareça, os visitantes jogavam alimentos para esses supostos animais comerem. E muitos deles eram comparados até mesmo a primatas. Para poder reproduzir o habitat deles, eles faziam grandes casas que abrigavam cerca de 400 pessoas. Então era basicamente uma pequena cidade. E eles separavam esses públicos por meio de grades. Essas famílias eram consideradas verdadeiras aberrações. E tinham as suas diferenças escancaradas através de um único motivo, que era trazer diversão para as pessoas e entreter a elite branca da época. Bom, as aberrações eram consideradas tudo que era visto como exótico, deixando bem ampla a classificação que eles davam para esse tipo de pessoa. E não somente negros entraram nesta lista, mas também índios, asiáticos e pessoas com deficiência. Sendo assim, a verdadeira elite branca criava verdadeiros espetáculos que fortaleciam ainda mais o racismo e o preconceito. E muitas dessas exposições foram até catalogadas em alguns livros, chamados Zoológicos Humanos, do francês Pascal Blanchard. Ele acabou montando um verdadeiro acervo que foi exposto no ano de 2011 em Paris. E este acervo contava com cerca de 600 obras, dentre elas vídeos, fotografias e alguns objetos da época. E como se não bastasse essa exposição dessas pessoas, alguns outros tipos de humanos serviam como cobaias para experimentos científicos. E foi através desta época que as primeiras noções de hierarquia racial foi construída. E a tese principal que apontava que os africanos eram o elo perdido entre o homem moderno e o macaco. Por incrível que pareça, o Brasil também acabou entrando nessa história. E ele serviu como exportador para esses zoológicos europeus. Para você ter ideia, em 1550, pouco mais de 50 anos do descobrimento do Brasil, alguns exploradores que aqui desembarcaram, eles chegaram a levar várias famílias de indígenas para apresentar nesse show de horrores. Muitos índios tupinambás foram expostos na França e desfilaram para o rei Henrique II. O mais interessante é que, de acordo com o tempo, o interesse dessas pessoas por esse verdadeiro show de horrores foi perdendo interesse. E com o surgimento do cinema foi substituindo esse tipo de atração. E acabou decaindo este formato preconceituoso. Já na década de 30, a falta de interesse do público acabou surgindo um novo contexto de preconceito, de que os negros eram inferiores. Por isso que as teorias de racismo estão tão recentes aqui no Brasil e no mundo inteiro. Porque essa filosofia ainda permanece devido ao grande índice de comparações e de indiferenças raciais. Estima-se cerca de 1 bilhão de pessoas já visitaram esses tipos de zoológicos. E o último deles data de 1958, devido a uma morte de 250 congoleses que foram mortos depois de serem expostos. E por incrível que pareça, foram enterrados como indigentes. Mas você acha que isso acabou? Existem alguns rumores que esta prática ainda permanece, mesmo obscura. Por mais que isso pareça absurdo, ainda hoje vemos algumas pistas de alguns locais que apresentam pessoas com diferentes anomalias, que muitas são consideradas até mesmo anormais, que acabam gerando entretenimento na TV e atraem a atenção das pessoas. Agora, o que mudou do século XIX para cá? Se você comparar, muitas coisas ainda não mudaram, pois o preconceito ainda continua. Bom, é claro que hoje não conseguimos mais imaginar um zoológico humano, mas essa prática ainda permanece velada em alguns pequenos circos. Pois com certeza você já deve ter visto uma mulher com proeminência de pelos,
ou pessoas que fazem algumas coisas bizarras, como comer grilos ou comer outro tipo de coisa. Apesar de que o preconceito permanece na mente das pessoas. Apesar de que isso não apresente de forma tão dolosa quanto era antes. Mas isso acaba sempre surgindo de uma maneira mais escondida. Bom, ao longo dos anos, esses shows étnicos perderam força por mudanças de comportamento das pessoas. Principalmente depois da guerra, o pensamento humano acabou evoluindo, pois os países ocidentais decidiram excluir a alcunha selvagem em sua propaganda de colonização, pois vinha sendo considerada muito ofensiva para as pessoas. Pois é, gente, hoje vivemos num mundo que prega muito o preconceito, principalmente pela cor e pela religião. Então, sempre vai haver guerras, principalmente pelo poder, mas esse poder sempre vai ser religioso ou étnico. Então, a gente tem que sempre valorizar as pessoas, jamais tentar diminuir elas, principalmente pela cor. Não devemos ter nenhum tipo de preconceito. Ainda mais a gente que vive aqui no Brasil, que é uma verdadeira mistura e é um país considerado pacífico. Então, muitos países deveriam aprender com a gente a valorizar mais as pessoas e não a cor delas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei para ajudar bastante a divulgação do nosso canal. Se inscreva nele, curta nossa página no Facebook, compartilhe ele nas redes sociais. E até o próximo vídeo, galera. Obrigado, valeu!